do sexto ano, tudo bem? Nós hoje vamos falar um pouco sobre os povos indígenas originários do atual território brasileiro. Gente, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, existiam, a estimativa é que existiam de 3 a 5 milhões de indígenas aqui, certo? Então, hoje, segundo o IBGE, certo? Vivem no Brasil apenas 817 mil indígenas, agrupados em 231 povos, certo? Cada povo possui uma cultura própria, viu, gente? Nós temos a mania, né? É um erro a gente pensar que todos os índios são iguais, que todas as... Não é. Eles são povos diferentes, com culturas e tradições diferentes também, certo? Tem línguas e crenças próprias, um jeito de trabalhar, de pensar e relacionar-se com a natureza e com outros povos próprios também, né? As histórias e as culturas indígenas marcam profundamente nosso modo de ser, nossos hábitos, nossa língua, na verdade, nossa culinária e tudo mais. Apesar disso, sabemos pouco sobre a contribuição para a história e a cultura brasileira desses povos. Nós sabemos que eles são importantes, mas sabemos muito pouco, não é verdade? Quanto às línguas, os povos indígenas falam línguas diferentes umas das outras, né? Há pelo menos 18 línguas hoje em dia faladas no Brasil, certo? As semelhanças entre os indígenas é o seguinte: se por um lado há diferenças entre os povos indígenas, por outro lado há também uma semelhança, isso é, um conjunto de características físicas, né, comuns que os diferencia dos não indígenas, por exemplo, de nós, né? A terra para os indígenas é de quem trabalha nela. O índio não tem aquela concepção de você chegar com um bolo de dinheiro e comprar um pedaço de terra. Não. A terra para eles é de quem trabalha nela. E se você pensar direitinho, é uma concepção muito correta, não é verdade? Muita gente tem terras, compra terras, mas são terras improdutivas, eles não fazem nada naquelas terras, não é verdade? Ficam ali abandonadas, não, terras que poderiam servir para o plantio ali do indígena, para todo o tipo de desenvolvimento ali na questão cultural indígena, e termina sendo abandonada, não é verdade? Então, a divisão do trabalho é feito pela idade, tá bom? E também pela questão do sexo também, tá bom? As mulheres não têm um trabalho tão pesado quanto os homens, mas todo mundo trabalha, certo? Então, a divisão do trabalho é feita pelo sexo e pela idade. Entre os indígenas, algumas tarefas são feitas pelos homens e outras pelas mulheres, né? Crianças e idosos ajudam também, viu, gente? As tarefas femininas são plantar, colher, né? Acompanhar o crescimento da lavoura, não é verdade? Coletar frutos, transportar produtos, tá bom? E os índios têm um trabalho mais pesado, é caçar, pescar, né? Não é verdade? Então, façam a sua atividade, estudem mais sobre esse tema, é um tema muito rico, e até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Valeu.